A violência, ela eclodiu em todo o Equador nesta semana, depois que um conhecido líder de uma organização criminosa equatoriana desapareceu da prisão. Puf! Adolfo Macias, conhecido como Fito, F-I-T-O, é um dos chefões mais notórios do narcotráfico no país. Ele é o chefe do grupo Los Choneros, ou Coneiros, que se acredita ter sido uma das primeiras gangues equatorianas a estabelecer laços com os cartéis de drogas mexicanos. No domingo agora, dia 7 de janeiro, durante uma busca por contrabando, o Fito, o Macias, falo Macias, eu lembro do Messias, mas é só pela sonoridade do nome. Ele desapareceu da sua cela em uma prisão lotada em Guayaquil, onde ele cumpria a pena de 34 anos por tráfico de drogas e outros crimes. Ele já tinha escapado da prisão uma vez em 2013. Igual a outros líderes de gangues no Equador, Macias ele conduzia a sua organização criminosa por detrás das grades. E tem muitos especialistas em segurança que acham que 100% no Brasil é controlado por gangues. O governo ordenou recentemente que Macias e outros condenados importantes fossem transferidos para uma instalação de segurança máxima. Os mesmos especialistas disseram que isso pode ter provocado a fuga do Macias e levado às revoltas nas prisões. Vale lembrar, senhores, que Fernando Villavicencio, que foi candidato presidencial no Equador e foi assassinado em agosto do ano passado, ele disse, dias antes de ser assassinado, que ele recebeu múltiplas ameaças de membro do Los Choneros. Ele tinha falado abertamente sobre as ligações entre o crime organizado e funcionários do governo equatoriano. Como é complicado o Equador, hein? Eu não queria viver no Equador. Desde então, foram relatadas, desde o desaparecimento do Macias, o tal do Fito, foram relatadas explosões, saques, tiros e veículos em chamas. Nossa Senhora, parece até o Rio de Janeiro. E houve revoltas em diversas prisões. Nossa Senhora, parece o Rio Grande do Norte. Na maior cidade do país, lá do Equador, Guayaquil, homens armados invadiram um estúdio de TV durante uma transmissão ao vivo. Ontem, terça-feira, dia 9. Durante o noticiário ao vivo transmitido pela TC Television em Guayaquil, vários homens armados e com máscaras invadiram o set de filmagem. Os narcotraficantes renderam os trabalhadores do local e o âncora e os outros jornalistas foram obrigados a aparecer em um vídeo pedindo ao presidente que não interviesse, não fizesse nada. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um dos agressores afirma que queria enviar uma mensagem sobre as consequências de mexer com as máfias. Mas a polícia interveio antes que ele pudesse fazer isso e os policiais apontaram que prenderam 13 pessoas no local, confiscando armas e explosivos. Quer soltar as imagens? Vamos soltar então as imagens de Guayaquil. Então, para que me fez propaganda? Se não... então tá. O presidente, então não precisa mais. O presidente do Equador, que é o Daniel Noboa, que poderia estar na boa, mas não está, então é Noboa, ele declarou um estado de emergência por 60 dias, impondo um toque de recolher obrigatório em nível nacional e autorizou os militares a patrulhar as ruas e assumir o controle das prisões. Noboa também mobilizou milhares de policiais e militares para procurar o líder da gangue. Até essa quarta-feira, dia 10, a violência no Equador deixou pelo menos 13 mortos, sendo 2 deles policiais. As mortes mais recentes
se referem a 3 corpos encontrados carbonizados em um carro na Ilha Trinitária, no sul de Guayaquil, de acordo com a imprensa equatoriana. O governo do Peru também declarou o estado de emergência na fronteira com o Equador, para que militares ajudem a polícia. Durante a manhã de hoje, após a declaração do estado de emergência na região fronteiriça, o exército do Equador informou a detenção de 2 pessoas com armas na fronteira entre Equador e Peru, referindo-se a ela como terroristas. Com as pessoas foi encontrado um fuzil, 2 submetralhadoras, bem parecido com os terroristas de Brasília, hein? Fuzil, 2 submetralhadoras, 2 pistolas, 1 revólver, 6 carregadores, 66 cartuchos, 4 rádios tipo Motorola e 64 doses de maconha. Tá bem parecido, hein? Bem Terrorista, parecido, hein? é. Terrorista é terrorista. Ou terrorista não tem significado? As autoridades afirmaram que um segundo grande líder da organização criminosa escapou de uma prisão equatoriana juntamente com outros presos. Em um decreto presidencial, Noboa declarou que estava em curso um conflito armado interno e ordenou aos militares que neutralizassem 2 dúzias de gangues que ele chamou de organizações terroristas. Lojas, escolas e repartições governamentais foram fechadas e as ruas de Guayaquil e da capital Quito ficaram congestionadas pelas pessoas que tentavam retornar para suas casas. Centenas de soldados estão fazendo guarda pelas ruas desertas ao redor da sede presidencial, no centro de Quito, capital do Equador. Poucos carros circulam nas avenidas da capital e de Guayaquil, onde armazéns, lojas de bairro permanecem fechados. Noboa, que venceu as eleições e assumiu o cargo em novembro do ano passado, prometeu reprimir as gangues e restaurar a segurança no Equador. Diz ele, entre aspas, acabou o tempo em que condenados por tráfico de drogas, assassinos de aluguel e o crime organizado ditavam ao governo o que fazer, disse ele no vídeo ontem, terça-feira.